Boa tarde a todos. Meu nome é Maria de Nazaré Corrêa Sueiro. Quero agradecer inicialmente a coordenação pelo convite para participar do primeiro congresso online em doenças negligenciadas e emergentes. Sou do Laboratório de Biologia Celular do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro, e hoje vou falar um pouco dos resultados acerca dos ensaios in vitro e in vivo de novos candidatos a fármacos para doenças negligenciadas. Estas doenças representam um problema global de saúde pública, com poucos recursos para pesquisa, inovação e desenvolvimento de novas terapias por parte do setor industrial. Além disso, elas são negligenciadas também pelo poder público, frente à carência de medidas de controle, mantendo dessa forma as populações desfavorecidas em um eterno ciclo de pobreza e doença. As 20 doenças tropicais negligenciadas afetam cerca de 1,6 bilhão de pessoas em cerca de 150 países de regiões tropicais e subtropicais, incluindo África, Ásia e América Latina. Essas doenças resultam em cerca de 500 mil mortes por ano, resultando em sofrimento e incapacidade permanentes para crianças, mulheres e homens. No Brasil, de 2007 a 2017, nós tivemos um corte de cerca de 40% nos investimentos de 5 doenças consideradas pelo Ministério da Saúde como prioritárias. São elas: dengue, leishmaniose, hanseníase, esquistossomose e doença de Chagas. A doença de Chagas foi descrita em 1909 pelo Dr. Carlos Chagas, médico da Fundação Oswaldo Cruz e pesquisador, que não só descreveu a doença, mas o parasita, o ciclo, os hospedeiros vertebrados e invertebrados e alguns aspectos da patologia desta doença. A doença de Chagas hoje tem cerca de 6 milhões de pessoas em 21 países da América Latina e calcula-se que 70 milhões estejam expostos ao risco de contrair esta doença. Por ano, calcula-se 14 mil mortes. Bom, essa doença ela não está somente restrita às áreas endêmicas, pois, frente à migração populacional de portadores, houve a disseminação para outras áreas, incluindo América do Norte, Europa e Ásia. Calcula-se que, na Espanha, mais de 60 mil portadores vivam nesse país e mais de 300 mil casos foram relatados na América do Norte. A doença causada pelo parasito Trypanosoma cruzi, que pertence à ordem Kinetoplastida, que tem como característica a presença de uma mitocôndria única ramificada pelo corpo do parasita. Nesta mitocôndria existe uma estrutura que há um acúmulo do DNA mitocondrial e que é denominado, então, essa estrutura de kinetoplasto, que dá, então, o nome à ordem. O parasito apresenta 3 formas evolutivas ao longo do ciclo de infecção em hospedeiros vertebrados e invertebrados, que são elas, as formas tripomastigotas, infectivas não multiplicativas, presentes em hospedeiros vertebrados e invertebrados, as formas equimastigotas e amastigotas, que são as multiplicativas, que estão presentes, então, em hospedeiros invertebrados e vertebrados, respectivamente. A forma clássica de transmissão da doença de Chagas se dá pelo vetor triatomínio, né? Conhecido vulgarmente pelo nome de barbeiro, vinchuca, chupão, e que adquire as formas tripomastigotas sanguíneas a partir do repasto sanguíneo de um hospedeiro infectado. No inseto vetor, ocorre a conversão das formas
tripomastigotas sanguíneas para equimastigotas, que sofrem processos de multiplicação por divisão binária e que, ao longo do tubo digestório, ocorre uma conversão na porção final para as formas tripomastigotas metacíclicas, que serão, então, as formas eliminadas, que serão, então, as formas eliminadas durante o repasto sanguíneo através das fezes e urina do vetor. Esses parasitas, as formas metacíclicas, podem, então, serem introduzidas no local, no sítio de picada, né, do vetor, né, ao coçar a região, e esses parasitas vão, então, invadir células, inicialmente do sítio de inoculação, intracelularmente irão converter para formas amastigotas, multiplicativas, que após ciclos de divisão celular, irão se converter em formas tripomastigotas, que são as principais formas liberadas durante a ruptura das células hospedeiras, podendo alcançar, através das correntes linfática e sanguínea, outros órgãos e mesmo serem adquiridos ao longo de um novo repasto sanguíneo pela presença no sangue. Além da via clássica vetorial, outras vias importantes de transmissão incluem a transmissão por sangue e derivados, transplante de órgãos, acidentes de laboratório, infecção materno-fetal, que hoje cerca de 9 mil novos casos estão relacionados a essa forma de infecção, principalmente na Colômbia, na Argentina, e através de alimentos contaminados, que no Brasil a gente tem, na última década, 70% dos novos casos relacionados à transmissão oral. A doença apresenta duas fases, uma fase inicial aguda, de curta duração, em geral assintomática ou oligossintomática, semelhante a uma gripe, e que tem um parasitismo positivo com a presença de parasitas no sangue, que é o que a gente chama de parasitemia. Após o controle desse parasitismo frente a uma resposta imune efetiva, ocorre o ingresso para a fase posterior da doença, a denominada fase crônica. Nessa fase, o parasitismo é subpatente, a sorologia é positiva e a grande maioria dos portadores permanece a vida inteira nessa fase. Porém, por mecanismos ainda a serem completamente elucidados, de 30% a 40% desses portadores irão evoluir para uma sintomatologia grave, com distúrbios cardíacos e digestivos ou mistos. Sendo assim, a doença de Chagas é uma doença silenciosa, progressiva e incapacitante, que reduz a qualidade de vida, a força de trabalho, trazendo estigma, depressão e morte. Importante destacar que menos de 10% dos portadores são diagnosticados nas Américas e somente cerca de 1% recebe tratamento antiparasitário. E, se não tratada, essa doença pode levar à morte. E qual é a terapia que nós temos disponíveis? São 2 nitroderivados introduzidos na clínica médica há mais de 50 anos. São eles o benzindazol e o nifurtimox, que, apesar de efetivos na fase aguda, são ineficientes na fase tardia, ou seja, na fase crônica, alcançando apenas 20% de cura parasitológica. Há também variações regionais acerca da sua eficácia, decorrente da existência de cepas do parasita que são naturalmente resistentes a nitroderivados. Há também um grande número de efeitos colaterais que resultam num grande abandono da terapia por parte dos pacientes, alcançando índices de 20% a 30% de abandono decorrente dos efeitos colaterais. Além disso, requer longos períodos de tratamento, é contraindicado durante a gravidez e precisa de uma supervisão médica especializada.
Vários ensaios clínicos têm sido conduzidos na última década, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas somente destacar que um deles, o Benefit, demonstrou que, apesar do fármaco hoje disponível para tratamento, né, e é o único no Brasil, ser capaz de reduzir a carga parasitária dos portadores crônicos é incapaz de impedir a progressão das lesões cardíacas. Outro achado foi relacionado ao potencial de uso de 2 inibidores de síntese de lipídios, 2 inibidores de CYP51, que foram identificados e estudados amplamente em ensaios pré-clínicos, em modelos murino, modelos de cães, e que, apesar dos achados bastante satisfatórios nesses modelos pré-clínicos experimentais, não mostraram eficácia nos ensaios clínicos. Há vários questionamentos acerca dessa falta de tradução em correlação entre os achados pré-clínicos e clínicos com esses inibidores, né, o posaconazole e o ravoconazole, e levantando também questões relativas a um melhor aprimoramento do uso de modelos experimentais que apresentam uma melhor predição para os achados clínicos. Além desses inibidores da biossíntese de ergosterol, temos ainda o feximidazol, que é um nitroderivado, que é hoje usado para a terapia da doença do sono, né, causada pelo Trypanosoma brucei. Esse medicamento, ele é administrado via oral, então é o primeiro a ser utilizado por essa via para o tratamento da doença do sono, e que revelou-se também bastante promissor em ensaios pré-clínicos de modelos experimentais para a doença de Chagas. Porém, quando testado na Bolívia em portadores chagados crônicos, denotou uma alta toxicidade renal e os ensaios tiveram que ser suspensos. Porém, quando avaliados, quando o sangue desses portadores tratados foram avaliados, observou-se uma redução muito significativa na carga parasitária, o que estimulou um novo ensaio clínico que está em condução na Espanha. Espero que em breve tenhamos resultados positivos. Outros estudos estão em andamento, utilizando o benazol, mas buscando novas formulações ou mesmo novos esquemas terapêuticos através de redução de doses e redução de tempos de administração, visando, então, ampliar não só o acesso, mas também diminuir o abandono decorrente dos efeitos colaterais dos nitroderivados usados hoje para a terapia da doença de Chagas. Assim, nos últimos anos, podemos contar com vários avanços, entre eles a redução do número de casos agudos, a possibilidade de termos hoje uma flação pediátrica, que então permite um melhor tratamento de crianças com os fármacos existentes, e além disso, o reconhecimento da doença de Chagas, né, como o Dia Mundial da Doença de Chagas pela Organização Mundial de Saúde, no dia 14 de abril, o que permite ampliar as ações relacionadas às medidas de controle, tratamento, acesso à terapia disponível e dar maior visibilidade aos desafios que ainda temos hoje a enfrentar, que é manter, por exemplo, os controles epidemiológicos quanto às medidas de transmissão, busca de marcadores mais efetivos para diagnóstico e avaliação de cura, bem como o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas, que vai ser, então, a temática da minha apresentação. Nessa tabela do NDI, nós temos aspectos considerados como ideais e aceitáveis para uma nova terapia para a doença de Chagas, é o que a gente chama de um perfil do produto-alvo. Esse perfil, ele tem que ter como características ideais, né, a administração via oral,
administração por um curto período de tempo, que seja adaptado à idade, ou seja, formulação também pediátrica, que tenha segurança e eficácia maior, ou pelo menos igual às opções atuais, que possa ser utilizado nas diferentes regiões endêmicas, né? Então, que dê conta de uma atividade sobre as diferentes cepas e DTUs do parasita, que possa não somente ser administrado para os portadores de infecção aguda, mas que seja efetivo também na fase mais tardia, né, para os portadores crônicos, e que possa, idealmente, ser administrado também durante a gravidez. Além dessas características, temos ainda características ideais, que são as propriedades farmacológicas de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e transporte, que permitam atingir níveis plasmáticos e nos órgãos dos portadores, concentrações plasmáticas e teciduais terapêuticas. O desenvolvimento de um novo medicamento é um processo longo, que pode levar até 15 anos, muito oneroso, complexo e que muitas vezes é ineficiente. Nesse exemplo, nós temos de 10 mil compostos, ao final nós tivemos apenas um aprovado pela agência reguladora. Então, é de fato um processo bastante difícil, né? E que tem um custo elevado de cerca de $1 bilhão. Por isso, é necessário, né, que a gente tenha uma variedade de abordagens, e esse tem sido o foco do nosso laboratório no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que avalia, através de diferentes propriedades, com ensaios in silico, in vitro e in vivo, né, a atividade fenotípica de bioprodutos e mesmo de bibliotecas químicas através de uma análise fenotípica. Utilizamos também como abordagem a análise de medicamentos já utilizados para outras doenças que possam compartilhar mecanismos de ação semelhantes, isso é o que a gente chama de reposicionamento, e é uma estratégia muito interessante porque reduz custo e tempo, tendo em vista que são medicamentos já licenciados para outras doenças, então todas as etapas do processo de descoberta de novos medicamentos com relação à etapa de segurança já foram realizados. Então, a gente já tem um passo à frente no uso de reposicionamento de fármacos. E uma outra terceira abordagem que fazemos uso é a avaliação racional de novos compostos a partir da determinação de alvos celulares ou vias metabólicas específicas do parasito, e que aí possa conferir uma maior seletividade para a terapia dessa doença. Nessa tabela eu trago alguns exemplos de compostos e bioprodutos que foram testados ao longo desses 20 anos no Laboratório de Biologia Celular, e eu posso dizer que muitos, muito poucos tiveram uma potência e uma seletividade semelhante ao fármaco de referência que temos em uso, o benzimidazol, uso aqui no Brasil, destacando apenas inibidores da 14-alfa-demetilase, que é inibidores da CYP51, inibidores de fosfodiesterase, alguns ligantes de DNA, como diamidinas e arioimidamidas, além de derivados de nucleosídeos. Do total de compostos desses 20 anos, menos de 10% daqueles testados in vitro evoluíram para os ensaios in vivo, e menos de 0,5% foram tão ou mais potentes que o benzimidazol. Bom, eu trouxe alguns estudos. O primeiro foi durante a tese da Mariane Simões Silva, e que foi publicado na Parasitology. Nele, nós fizemos a avaliação de um reposicionamento de um fármaco já utilizado para tratamento como antihelmíntico, que foi o levamisol, conhecido popularmente como ascaridil. Esse composto, além de uma atividade antihelmíntica, tem também uma atividade imunomoduladora a depender da concentração. Então, nós fizemos diversos estudos in vitro e in vivo. O bilevamisol sozinho não foi ativo nem em ensaios in vitro e nem em modelos experimentais, porém,
quando nós utilizamos a dose que está na faixa da imunomodulação, que é cerca de 0,5 miligramas por quilo, junto com o medicamento de referência também utilizando 1/10 da sua dose efetiva, nós observamos uma acentuada redução na parasitemia no seu pico, alcançando 60% de redução nos animais infectados com a cepa Y de DT cruzi. Observamos também uma proteção parcial na sobrevida desses animais e que a análise pela PCR, que é a reação em cadeia pela polimerase, que foi a amplificação do DNA dos parasitas no sangue dos animais eutanasiados ao final do estudo, nos revelou que houve um decréscimo em torno de 5,5 vezes na carga parasitária dos animais tratados com o combo do levamisol mais benzidazol em relação aos animais tratados somente com a dose ótima de 100 miligramas por quilo de benzidazol. Essa redução da carga parasitária e a proteção parcial na sobrevida pode estar relacionada ao aspecto imunomodulador, tendo em vista que observamos um aumento nos níveis de interferon e de L6 nos animais tratados com combo em relação à monoterapia, o que revela um aspecto bastante interessante de associação de agentes antiparasitários a imunomoduladores. Nesse estudo, que foi conduzido na tese da Francisca e o de Magna, nós avaliamos inibidores também a partir de um reposicionamento, mas nesse caso, inibidores da biossíntese de ergosterol, no caso, inibidores da CYP51. A tese dela recebeu um prêmio pela CAPES, uma menção honrosa em 2017, e teve a colaboração com a Universidade Vanderbilt, com a doutora Galina Lepecheva. Em resumo, nós podemos observar e demonstrar nesses dois estudos da tese dela que a escolha do modelo experimental é fundamental para que a gente possa ter uma melhor predição quanto aos estudos posteriores a serem conduzidos em ensaios clínicos. Nós demonstramos que, por exemplo, o gênero do animal, ele impacta muito não só na condução da infecção, mas também no impacto da administração do candidato a fármaco. As fêmeas de camundongos, elas são muito mais resistentes à infecção em relação aos machos, apresentando, em geral, parasitemias menores e níveis de sobrevida maiores em relação aos machos, quando infectadas com as mesmas cepas e com os mesmos inóculos. Outro aspecto bastante importante é quando faz a administração do candidato a fármaco, mas as condições que teremos depois junto aos portadores, que é quando você já tem uma infecção mais disseminada, sistêmica. Nesse caso, nós observamos que a administração em tempos precoces da infecção, um dia após o inóculo dos camundongos com T. cruzi, resulta em níveis de eficiência do fármaco muito maiores do que quando nós utilizamos um modelo de maior astringência, que é a administração do fármaco ou do candidato do fármaco no período que tem já a positivação dos animais quanto à parasitemia, ou seja, a gente já teve a disseminação da infecção por todo o organismo. Outro aspecto importante é a formulação. Nós demonstramos, através do estudo farmacocinético conduzido pela doutora Galina, que, a depender da formulação, nós podemos otimizar os níveis plasmáticos e teciduais do teu composto teste. E nesse estudo, quando nós utilizamos, a seguir, nesse artigo publicado na Infectious Disease, nós utilizamos esses dois inibidores, que são mais específicos sobre a CYP51 de tripanosomatídeos, o VNI, o imidazol, e o VFV, seu derivado, nós podemos alcançar 70% de cura parasitológica medida pela não amplificação por PCR do DNA do parasita no sangue dos animais tratados com o VFV,
quando combinado ao benzidazol, reforçando mais uma vez a importância do uso da combinação nesses esquemas e no uso de modelos mais apropriados e de maior por fim, o projeto a gente sabe que esses nucleotídeos eles estão envolvidos em vários processos fisiológicos importantes, né? São sistemas de sinalização que incluem, então, a modulação da expressão celular, dos níveis de mediadores, inclui o fluxo dos nucleotídeos cíclicos através de transportadores, assim de fósforo de éster. A essencialidade no controle dos níveis de nucleotídeos destaca, então, a importância do uso desse alvo, né, para não só a busca por novas alternativas terapêuticas para outras doenças, como tem sido o fato de uso clínico para várias condições, como doença pulmonar obstrutiva crônica, disfunção erétil, mas também como uma nova perspectiva de um agente antiparasitário. A gente sabe que essas enzimas, elas são altamente, essa via de sinalização em enzimas, ela é uma via altamente conservada, de bactérias até humanos. Em tripanosomatídeos, cinetoplastídeos, temos 4 famílias da classe 1, que estão associadas à diferenciação celular, divisão, osmorregulação, infectividade, que são funções essenciais para a manutenção da viabilidade e sobrevivência dos parasitas. Esse projeto, denominado de PDE4-NPD, buscou, então, alternativas para a terapia de 4 doenças negligenciadas: a doença do sono, leishmaniose, esquistossomose e doença de Chagas. Envolveu 10 institutos internacionais, incluindo nós na Fiocruz, que testamos, então, diferentes classes de compostos, como pirazolonas, fitalazinonas e imidazóis, a partir de quimiotecas de inibidores de P10 humanas 4 e 5, tendo um corte de seletividade superior a 10 e potência pelo menos com EC50 menor de 20 milimolar sobre formas intracelulares de T-cruz. Nesse artigo publicado durante a tese da Juliana de Araújo, nós testamos 17 imidazóis e podemos observar nessa tabela que a grande maioria foi bastante efetiva sobre as formas sanguíneas. Um deles, o composto 9, teve cerca de 10 vezes maior atividade em relação ao composto de referência, o benzidazol. Observamos que as formas tripomastigotas tratadas com esse composto 9 e avaliadas pela microscopia eletrônica de transmissão, resultou em alterações bastante importantes no Golgi, na bolsa flagelar, destacamento de membrana, que são eventos associados a alterações de osmorregulação. A validação foi realizada pela mensuração de AMP cíclico, intracelular e sobrenadante dos parasitas tratados, e podemos observar elevações desses níveis nos parasitas tratados após 2,5 horas de tratamento. Nesse segundo artigo, testamos 12 fitalazinonas, incluindo a NPD001, que é um composto controle positivo, que já teve a validação prévia em Trypanosoma brucei, e podemos observar que, sobre as formas intracelulares, 4 compostos obtiveram um valor de EC50 menores que 10 micromolar, que é o que a gente considera como uma característica HIT para agentes anti-T-cruze. Sobre a forma sanguínea, entretanto, nós tivemos uma perda bastante acentuada, como a gente pode observar na marcação em azul, na atividade, na potência sobre as formas sanguíneas, o que nos levou a várias questões que foram respondidas nos ensaios a seguir. Nós observamos que a combinação
da MPD 040 com o benzidazol resultou sobre a infecção em amastigotas intracelulares em índices de concentração inibitória fracional, que é o FIX, em torno de 0,58, que é próximo a um sinergismo, enquanto que nós tivemos o mesmo valor sobre a forma sanguínea de 1,27, ou seja, de natureza não natureza aditiva. Para esclarecer se esse impacto estaria relacionado a uma atividade sobre a célula hospedeira, sobre a fisiologia da célula hospedeira, nós testamos esses compostos sobre amastigotas obtidas no subnadante de células cardíacas e podemos observar que mesmo sobre de forma extracelular, as amastigotas se mantiveram suscetíveis à ação desses compostos, demonstrando que o efeito dos inibidores é sobre os parasitas e não sobre a fisiologia das células hospedeiras. Através de ensaios de avaliação do RNA mensageiro total, das diferentes formas evolutivas do parasita, observamos que há diferenças na expressão de algumas das PDEs, como, por exemplo, a expressão de PDE-D, muito mais elevada nas formas tripomastigotas em relação a equimastigotas e amastigotas, entre outras diferenças. E essa diferença na expressão desses mensageiros pode ter relação com as diferenças de suscetibilidade de potência dos inibidores sobre tripomastigota em relação à mastigota. Novamente, validamos os alvos através da mensuração do AMP ciclo intracelular e conteúdo extracelular de tripomastigotas e amastigotas. Observamos níveis elevados desse mensageiro nessas duas condições. Agora, é importante destacar que em formas amastigotas, em condições de controle, ou seja, sem adição de drogas, esses parasitas já exibem uma maior capacidade de eliminar o mensageiro em relação às formas tripomastigotas. E essa diferença na capacidade de fluxo do mensageiro pode ter relação também às diferenças no perfil de suscetibilidade aos inibidores de fosfodiesterases. Bom, as imagens de varredura em preto e abaixo e de transmissão mostram alterações na morfologia do parasita e, novamente, dilatações do Golgi, alterações na bolsa flagelar que denotam alterações de osmorregulação, assim como processos relacionados à autofagia pela profusão de fibras de mielina e envolvimento de organelas citoplasmáticas por retículo endoplasmático. Por fim, nesse estudo de pirazolona, que é o último, nós novamente observamos uma maior vulnerabilidade na ação desses compostos sobre as formas intracelulares em relação às formas tripomastigotas, e esses compostos se mostraram extremamente ativos, com valores de EC50 entre 0,17 e 3,3. Desses 17 testados, somente 3 não foram ativos, até 10 micromolar, e muitos deles exibiram uma seletividade superior a 200. Nós observamos que os tripomastigotas, apesar de não serem suscetíveis à lise pelos inibidores de fosfodiesterase, eles resultam em alterações morfológicas muito profundas, com arredondamento do parasita e perda da capacidade efetiva, como demonstrado nas imagens abaixo, de microscopia óptica e coloração por Ginsa, onde F nós podemos observar uma redução FG na carga parasitária quando utilizamos parasitas que foram tratados com os inibidores, impactando, então, na diferenciação e na invasão em células cardíacas. Novamente, validamos esses inibidores dessa classe através da avaliação do AMP cíclico, que foi elevado frente aos parasitas tratados, e, por fim, esse último slide, eu quero mostrar um impacto muito importante da combinação dessa molécula, MPD-227, 10 mg por quilo, com benzidazol, 10 mg por quilo, que é uma dose subótima, que resultou numa supressão superior a 87% na parasitemia e alcançou índices superiores a 80% na sobrevida dos animais, o que é um dado muito importante.
e que não foi observado nos esquemas de imunoterapia, e que mostra, então, o potencial e aplicação deste alvo, em especial em combinação aos fármacos de referência, na busca de novos medicamentos para a doença de Chagas. Por fim, eu quero destacar que a transferência de conhecimentos e as abordagens colaborativas e multidisciplinares oferecem oportunidades para unir as pesquisas acadêmicas e as práticas da indústria através da participação ativa e importantíssima de instituições públicas e privadas. Quero, por fim, agradecer a toda a equipe do meu laboratório, a todos os colaboradores dos nossos projetos, a todas as agências de fomento e a atenção de vocês e a organização do evento. Obrigada.